Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa aula de ciências. Para isso, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na abertura da unidade, na página 3. Vamos falar um pouquinho sobre calor, uma forma de energia. Olha que legal! Vocês sabiam que o calor, ele é uma forma de energia? É uma forma de energia em trânsito, uma energia que está passando de um corpo para outro, sempre do mais quente para o mais frio. E existem várias formas de calor. Os calores artificiais e também os naturais. Por exemplo, o sol é uma forma de calor natural, certo? E o aquecedor, por exemplo, é uma forma de calor artificial. Acompanhe ali a leitura da abertura da nossa apostila. O sol é uma fonte de luz e calor. Ele ilumina e aquece toda a Terra. Mas existem diversas outras formas de calor. Por exemplo, naturais como o sol, como a tia já disse, ou até artificiais como um aquecedor, que podem esquentar nosso corpo e também o ambiente. Neste capítulo, você vai estudar sobre o calor, que é uma forma de energia térmica, e ele está presente em várias fontes de energia. Observem ali, por exemplo, o núcleo da Terra é uma forma de calor natural. Temos também uma lâmpada, uma sanduicheira, um ferro de passar, um lampião. Várias formas de calor artificiais também. Agora, vamos ver a nossa próxima página. Oh, que bonitinho! Observem essas imagens. Olha que fofura! São filhotes. Tem filhotes de gatinhos, de porquinhos e também de morcegos. Por que será que eles dormem tão juntinhos assim? Tão aconchegados uns aos outros? O que será que acontece? Por que eles gostam de dormir assim? Quem sabe? Isso mesmo! Eles estão ali se aquecendo. Um está passando calor para o outro. E como eles estão juntos, a troca de calor com o ambiente é menor, porque um está passando calor para o outro. Assim, eles não estão liberando tanto calor assim para o ambiente, evitando com que eles se gelem, que eles sintam frio. Por isso que eles optam por dormir juntinhos. Sabe quando você está com frio e dá um abraço em alguém? Se você ficar por um tempo ali abraçadinho, você vai sentir um calor, porque a outra pessoa está passando calor para você, se ela estiver mais aquecida. Isso também acontece, meus amores, no inverno. Por que será que a gente coloca casaco? Será que é para nos aquecer? Não. Nós colocamos casaco para evitar que o calor do nosso corpo passe para o ambiente. E assim nós iríamos sentir frio. Então, o casaco, ele é como se fosse um isolante. Ele isola o frio para que o nosso calor, porque assim, meus amores, a temperatura passa, o calor passa de um corpo para outro, sempre do mais quente para o mais frio. A tendência é sempre essa, não ao contrário. Então, o que aconteceria? O calor do seu corpo iria para o ambiente, o que faria você sentir o frio. Então, ali, em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Porque isso dá a eles, mantém eles aquecidos e também tem uma sensação de aconchego e de conforto de dormir todos juntinhos. E se os filhotes eles estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação eles teriam? Como haveria
uma menor transferência de calor entre os corpos, o calor deles iria para o ambiente. Próxima questão. Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequeno, ele poderá ser prejudicado? Ele poderá sim, porque o calor do corpo da mãe e dos irmãos contribui para a sobrevivência dele. Claro que aqui nós estamos falando em transferência de calor. Nós geralmente adotamos filhotes de animais, mas nós procuramos mantê-los aquecidos, sempre colocando eles em lugares onde haja menos troca de calor com o ambiente. Assim, eles não sentem tanto frio. Fazendo o quê? Colocando um cobertor, colocando um lugar quentinho, onde não haja muito frio, para que não tenha uma troca de calor muito grande. Número 4. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas pessoas? O que a tia falou agora há pouco? Sim, o abraço entre duas pessoas também ocorre a troca de calor entre esses abraços. Sempre do mais quente para o mais frio. Próxima página. Calor e os materiais. Então, vejam aqui. O calor não é como um objeto que pode ser tocado. Ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma forma de energia. Viram só? Então, nós não tocamos o calor, nós não temos o calor, ninguém detém o calor, mas ele é uma forma de energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes, certo? Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma caminhada, as nossas moléculas começam a se agitar e assim nós começamos a suar, sentiremos calor. Mas se nós formos correr ou começarmos a pular, as nossas moléculas ficarão bem mais agitadas, assim a nossa temperatura irá aumentar, consequentemente sentiremos muito calor. Vejam ali o exemplo. Se pularmos várias vezes, sentiremos nosso corpo aquecer. E o que irá acontecer? Começaremos a suar. Nós também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubo de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia de baixa temperatura. Veja só, se nós segurarmos um cubo de gelo na mão, o que vai acontecer? Ele irá derreter. O que está acontecendo ali? O calor da nossa mão está passando para o cubo de gelo, o que faz com que ele derreta e vai gelar ali um pouco a nossa mão, porque tem essa tendência a equilibrar as temperaturas. O calor está passando do nosso corpo para o gelo e equilibrando ali as temperaturas, deixando a nossa mão gelada. Então, sempre é do mais quente para o mais frio. Nós que estamos ali passando calor para o cubo de gelo. Nesse caso, nós sentimos frio porque estamos transferindo ali, como a tia disse, o nosso calor para os cubos e também para o ambiente. Mais abaixo diz o seguinte: existem várias fontes de calor, como uma fogueira, um raio, um ferro de passar roupas e o sol. Então, ali tem todos esses exemplos, tanto as naturais quanto as artificiais. O raio, por exemplo, é uma fonte de calor natural. E o ferro de passar, uma fonte de calor artificial, criada ali pelo homem. Próxima página. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando existe essa diferença entre temperatura de dois corpos, como a tia já disse, o que tem maior temperatura, o que tem maior calor, vai passar para o corpo que tem menor temperatura. A chama do fogão é uma fonte de calor. Assim, ao aquecermos uma sopa,
o calor é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento, que fica mais quente. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Então, tem uma tendência em equilíbrio, em equilibrar essas duas temperaturas. Então, vejam ali o exemplo. A temperatura maior ali está na chama. Estão vendo? Então, o fogo aquece ali a panela. Então, ali no fogo, as moléculas estão super agitadas, a temperatura está muito alta. E ao aquecer ali a panela, que também vai começar a agitar as moléculas, a agitação da água ali vai fazer com que ela esquente. E na parte superior será uma temperatura menor do que na parte inferior ali, que é a parte do fogo. Então, vejam ali. O que acontece de forma espontânea é que ocorre naturalmente sem a ação forçada. Então, essa transferência de calor do corpo, de algum material para outro, ele ocorre de maneira espontânea, é natural, porque nós já sabemos que é natural. Se nós estamos muito aquecidos, muito quentes, com uma temperatura muito alta, e entrarmos em contato com uma temperatura menor, o que irá acontecer? O nosso calor irá passar, nós estaremos transferindo o calor, o que fará com que nossa temperatura diminua. Isso acontece na geladeira. Vejam só, se você tem um preparo que está meio quente, que está um pouco quente ali, que você terminou de preparar, um pudim, algo assim, e você leva ele à geladeira, o que irá acontecer? O ar frio da geladeira fará com que ele resfrie. Por quê? Porque o pudim estará trocando o calor ali com o ar frio, estará passando o seu calor para o ar frio, o que fará com que sua temperatura diminua. Então, eles entrarão em equilíbrio. O pudim ficará, com a sensação que nós falamos aqui, gelado. E, então, ali, tem duas flechinhas. Recebe calor, o corpo esquenta, a temperatura aumenta. Quando ele perde calor, o corpo esfria e a temperatura diminui. Próximo. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Sim, a temperatura medida aqui no nosso país é em graus Celsius. Em outros países vizinhos terá o Kelvin, o Fahrenheit. Então, assim, mas aqui no Brasil nós medimos a temperatura em graus Celsius. E o que nós usamos para medir a temperatura aqui? Um termômetro. Todo mundo já deve ter utilizado um termômetro para medir a febre, para ver a sua temperatura. Mas a temperatura média do nosso corpo é de 36 graus. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou baixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, transpiramos. Então, nós suamos para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua a nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo de nossa pele e reduzir a transferência de calor para o ambiente. Então, ali está escrito que o instrumento que mede a temperatura dos corpos e também do ambiente é o termômetro. E que no Brasil, nós medimos a temperatura em graus Celsius. Aí ali embaixo tem um exemplo. Existem vários tipos de termômetros que são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. E na página seguinte tem uma experiência. Vocês devem fazer essa experiência aí na casa de vocês e escrever a que conclusões vocês chegaram. Vocês devem colocar no copo 1, água gelada, no copo 2, água em temperatura ambiente, ali água da torneira, e no copo 3, uma água morna. Mas vocês devem fazer com a ajuda da mamãe, do papai, de quem estiver aí com vocês, da vovó. Não podem fazer sozinhos e a água não pode estar quente. Confesso que eu fiz
e quase não consegui ficar com o dedo dentro da água gelada, porque parecia que o meu dedo estava cortando, porque estava doendo. Mas enfim, vocês vão perceber que interessante. O dedo que está na água gelada, olha o que vocês irão notar. O dedo que está na água gelada tem a sensação de que o dedo que está na água morna está muito quente, que esse dedo está dentro de uma água quente. E o dedo que estava dentro da água morna, ele vai ter a sensação de que a água ali está fria. Isso mesmo, olha que louco! Mas por que isso acontece? Porque o calor ali da água morna, ele tem a tendência a passar, né, um corpo só, nós estamos com os nossos dois dedos ali, o calor vai passar para o frio, porque é assim que ocorre a transferência de calor, de maior temperatura para menor temperatura. Por isso que a sensação do dedo que está ali dentro da água morna é de que está fria, porque está passando calor para a outra parte ali do nosso corpo, o outro dedo. E também vocês vão perceber que essa sensação de frio e de quente, então, meus amores, elas dependem da temperatura. Então, essa sensação que nós falamos de frio ou de quente, ela não tem uma explicação científica. Ela é usada de forma coloquial, como nós usamos no nosso dia a dia. Mas, o que acontece? Essa sensação, ela depende da variação de temperatura. Porque, vejam só, 15 graus. 15 graus é frio, certo? Mas 40 graus, menos 40 graus também é frio. Então, assim, só que há uma distância muito grande entre elas. Então, nós utilizamos essa forma de frio e calor, mas isso está relacionado à variação de temperatura. Até porque para uma pessoa pode estar frio, mas para outra pessoa pode não estar tão frio, porque vai depender ali de cada pessoa. Mas a temperatura, ela marca de maneira exata, ela tem um número, ela consegue te dar um valor, ela é exata. Nós medimos a temperatura, assim nós podemos dizer ali a temperatura muito alta, um grau de agitação das moléculas muito alto. A temperatura menor, um grau de agitação das moléculas menor. Tá bem, meus amores? Então vamos agora resolver os nossos exercícios ali da página 8. São apenas 4 exercícios e são bem legais. Vamos lá no quadro com a tia? Então, vamos responder ali as questões da página 8. Número 1. Observem essa imagem aqui do lado. Oh, que bonitinho! São alguns pintinhos dentro de uma chocadeira. Está escrito o seguinte: analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Qual é a principal função ali daquela lâmpada nessa situação ali com os pintinhos? É iluminar o ambiente para que os pintinhos enxerguem a comida? Ou será que tem a função de aquecer os pintinhos? Ou iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os pintinhos? Como nós estamos falando em transferência de calor, a lâmpada ali, ela tem a função de aquecer os pintinhos. Já que ela tem uma temperatura maior, ela passa ali calor para os pintinhos, assim eles ficam bem aquecidos. Número 2. O pai de Luiz, ele cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato, em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Faça um desenho que represente, então ali naquele retângulo ao lado, vocês irão fazer um desenho que represente as espigas de milho, como elas esfriaram. Lembre-se de fazer as setas e uma legenda para indicar o seu desenho. Então, meus amores, o que aconteceu aqui com as espigas de milho? Por que elas esfriaram? Já que elas foram cozidas e elas estavam bem quentes de uma temperatura maior, ao entrar em contato com o ambiente, elas vão passar esse calor para o meio ambiente, porque como nós aprendemos, a tendência ali é um equilíbrio entre as temperaturas, então sempre da maior para a menor. Então, como as espigas estavam muito aquecidas, todo o calor ali, a fumacinha, todo o calor dela saiu
ali entrou em contato com o ambiente, fazendo com que elas esfriassem, ficassem em temperatura ambiente. Então, desenhe lá as espigas de milho e desenhe as setinhas, indicando que o calor delas passaram para ali o ambiente, entraram em contato com o ambiente, ficaram em temperatura ambiente. Letra B. Quando as espigas de milho pararam de esfriar? Quando que elas vão parar de esfriar? Quando elas e o ambiente atingirem a mesma temperatura. Número 3. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada uma das situações. E se houver transferência de calor, nós vamos indicar com uma seta. Lembrando só que o calor é passado sempre da temperatura maior para a temperatura menor. Observem aqui a letra A. O corpo A, ele tem 26 graus, ele está em 26 graus Celsius. E o corpo B também está com 26 graus Celsius. Está havendo uma transferência de calor ali? Não, porque eles já atingiram a mesma temperatura. Letra B. O corpo A está com 12 graus Celsius e o corpo B, 14 graus Celsius. Está havendo uma transferência ali de energia, de calor? Está sim. De qual corpo para qual corpo? Do que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, nós vamos fazer a setinha indicando aqui que o corpo B, que tem maior temperatura, está transferindo energia para o corpo A, que tem menor temperatura. Letra C. O corpo A, ele está com 60 graus Celsius e o corpo B, 45 graus Celsius. Está havendo aqui uma transferência de energia? Sim, do corpo A, com maior temperatura, para o corpo B, que tem menor temperatura. Número 4. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Por quê? Porque o termômetro, ele indica a temperatura exata e não sofre interferência que pode afetar as sensações ali dos corpos. Porque ao colocar a mão ali na testa da filha, serve apenas para comparar a temperatura entre elas duas. Ela sente que a temperatura da filha está mais alta que a temperatura dela, mas ela não tem uma precisão para saber qual é o grau ali da temperatura, quantos graus Celsius que a criança ali está. Tá bom, meus amores? Então, essa foi nossa primeira aula de hoje. Logo, logo, às 3 horas, tem a nossa segunda aula, que será de História. Até lá, um grande beijo!